Muito boa noite, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no canal Paz e Bem, programa Espiritualidade e Diversidade. Eu sou Felipe Albani, professor de português e inglês de duas redes municipais, e estamos aqui para tratar de um assunto que certamente será mais polêmico que da semana passada. Bom, como eu já havia falado, esse programa é gravado. Eu não estou mais podendo fazer os programas ao vivo nesse horário, tem que mudar de dia, mas neste momento eu não tenho nenhum dia mais para fazer programas às 6h30 da tarde. Eu faria mais tarde, bem mais tarde, mas nesse caso eu prefiro manter esse horário. E ficamos aqui com, claro, sempre o chat aberto para vocês trazerem suas questões, seus comentários, suas contribuições. E hoje eu me meti numa, digamos assim, uma polêmica, digamos, delicada, porque acabamos envolvendo algo que não é ponto pacífico em nenhuma religião, digamos assim. E quando eu digo que não é um ponto pacífico, porque é uma figura polêmica, inclusive dentro das religiões de matriz africana, porque você tem uma dificuldade, especialmente para quem está ingressando nas religiões de matriz africana, de entender essa figura. E dentro do âmbito das religiões cristãs, que tem a maior parte de adeptos aqui no Brasil, ou melhor, falando em português nosso, de adeptas e adeptas também, na maioria das vezes você tem uma visão completamente equivocada, porque, a bem da verdade, a base cristã que nós temos é muito voltada para uma determinada situação, no mínimo fora de questão, fora da nossa visão que a gente tem em outras doutrinas. Então, isso também causa impacto, causa muita dificuldade para as pessoas entenderem e lidarem com isso. Mas, de qualquer maneira, antes de falarmos de Exu ou Exu, pois é, né? Por isso que eu coloquei logo as duas grafias, que tem diferença sim. Inclusive, eu, eu coloquei um vídeo aí para quem quiser se aprofundar nessas diferenças e conhecer pessoas que estudam, trazem esse conhecimento das matrizes africanas e também desses aspectos que tem nesses, para a gente entender melhor, porque não podemos nos basear em questões cristãs para entendermos essa figura, ou essas figuras em si. É importante para a gente entender por que a gente, hoje, é necessário muito falar desse tema. Antes disso, eu gostaria de falar o seguinte: especialmente o dia de hoje, que começa o mês de agosto, eu gostaria de trazer à baila essa figura aí, que para muitas pessoas é chamada de Obaluayê, que é o nome dele. E por que que eu trouxe Obaluayê para a gente começar, antes de a gente falar de Exu e de Exu? Porque este é um mês muito delicado, e é um mês que envolve praticamente toda a comunidade de matriz africana, especialmente candomblé, com relação a um Olubagé, que é uma festividade e que, ao mesmo tempo, traz algumas questões muito delicadas em se tratando da matriz africana em si. Por quê? É uma festa anual em homenagem a Olubayê, ou melhor, Obaluayê, onde as comidas são servidas em folhas de mamona. Para quem conhece essa planta, muito comum aqui no Brasil, e ela tem também alguns aspectos que são importantes para a gente tratar. E rememora um Itã. Itã é um dos mitos que existe no candomblé, e que, na verdade, baseia praticamente toda a matriz africana, em que, nesse caso, seja uma história contada para explicar características dos orixás, para acertarem com o Baluayê, ou seja, todos os orixás nesse Itã se acertam com o Baluayê, por motivos de ele ter sido chacoteado, ou seja, ele foi zombado numa festividade feita por Xangô, por sua maneira de dançar. Ele também é chamado de Abalaú, Abaluê,
Abaluayê, melhor Baluiaê, Obaluaê e Iorimá. E é o orixá de cura em todos os seus aspectos, da terra, do respeito aos mais velhos e protetor da saúde. É chamado sempre que necessário para o afastamento de enfermidades. Todo o esforço para manter o equilíbrio mental, físico, emocional e espiritual é também uma forma de cultuar o Baluayê. E, além disso, todo o esforço para aqueles que nos cercam, ou para melhorar o mundo que nós vivemos, também é uma forma de cultuar o Baluayê. Se estamos aqui trabalhando para o bem, nós estamos cultuando o Baluayê. E é uma confusão, porque há uma situação que as pessoas fazem uma associação com ele sendo o deus da morte. E de acordo com a Wikipédia, aí vocês têm várias citações que eu coloquei aí para vocês procurarem, pesquisarem, caso queiram se aprofundar. E, é claro, se há algum equívoco, peço perdão a qualquer irmã de matriz africana, especialmente, todos os babalorixás e alorixás, caso tenham acesso, porque eu sou ainda um iniciante nessa doutrina, e eu procurei trazer à baila essa discussão porque eu creio ser importante falar disso tudo, inclusive do Olubagé, para alertar as pessoas e conhecerem também um pouquinho mais dessa festividade necessária dentro da nossa doutrina. E o que acontece, voltando para o texto, é que ele não seria o Deus da morte, dos mortos, do cemitério das almas que habitam os cemitérios. É que, por ser o orixá que promove a cura para as enfermidades, ele está sempre próximo ao Iku, que é responsável por tirar a vida, pois ele promove a cura para aqueles que estão perto da morte. E o Baluaí é constantemente confundido com um vodum chamado Sapatá, e especialmente o orixá Omulu, que é difundido até que são as mesmas divindades. Lembrando que, dentre as divindades africanas, é mais conhecida por conta, especialmente da difusão do candomblé, o orixá, mas a bem da verdade existem também os voduns e inquices, dependendo da nação e da doutrina que é trabalhada ali. Por isso a palavra vodum, espero que ninguém se espante, porque nós estamos lidando com outras formas de conhecimento que não tem nenhuma conexão com o cristianismo, e é importante para a gente entender outros aspectos que muitas vezes não entendemos nas nossas conexões. E esse equívoco ocorre principalmente pelo motivo de usarem, especialmente no caso, além de trabalharem sobre os domínios da cura e das doenças, os dois usam esse instrumento aí, que é o xarará, ou melhor, o xaxará. Então, por isso que nós temos essa confusão com o Baluayê e Omulu e Sapatá, o que não é algo também, digamos assim, criminoso, se puder falar assim, porque, de qualquer forma, estamos trabalhando sempre com essas características e, a rigor, existem o que a gente chama de qualidades e cultos que a cada nação trabalha de alguma forma para absorver e acolher essas pessoas que são filhas de orixás, dependendo dessas situações e acolhidas de acordo com as doutrinas em que são acolhidas daquela forma. Outro fator que promoveu essa confusão é que o Baluayê era chamado de Omo-Olu, filho de Olu, mas pelo fato de sua mãe se chamar Olu, enquanto o orixá Omulu recebeu esse nome com o significado de filho do Senhor, Omo, filho, e Olu, Senhor, já que Omulu é filho do próprio Oxalá dentro da mitologia. Outro resultado da diáspora, que seria a diáspora negra, foi a adição de palhas em suas vestimentas, resultante pela mistura de cultos com o vodum sapatá e com o orixá Omulu, que originalmente usam palhas, que, diferentemente de Obaluayê, em seu culto original, não usa. E é por isso que há essas questões que fazem parte do sincretismo que ocorreu aqui no Brasil, ou podemos dizer do sincretismo, já que nós temos diversas doutrinas de matriz africana, não apenas candomblé e umbanda.
E aí, só para a gente esclarecer, Obaluayê é um termo iorubá que significa o rei ou senhor da terra, de acordo com esse verbete. Obá, rei, Olu, senhor, e Aiê, terra. Também conhecido como Baba Iponã, que seria pai da quentura. Também ele Iboná, terra quente. Olodé, senhor do exterior, aquele que é cultuado do lado de fora. E nessa festividade, todos os orixás participam, com exceção de Xangô, que nesse tan teria provocado toda essa polêmica. Está aí uma figura representativa de Xangô, e aí é importante para a gente também trazer a seguinte situação, que dentro dessa mitologia, dentro dessa organização, nós temos, dentre os orixás, obrigatoriamente ou possivelmente deveriam estar participando da festa, estão Ossan, que é ligado às plantas e tudo mais, como vocês podem ver nessas figuras, Oxumaré, do qual já falamos em outro momento, quando falamos aqui do arco-íris, Ieua, a Nanã, perdão, que em outros mitos é considerada sua mãe. A gente tem lá algumas questões bastante delicadas, alguns itãs, especialmente no livro do Pierre Verger, vocês podem depois procurar aí, o Pierre Verger, como eu já ouvi falar também aí, e Ieua também faz parte desse grupo que pertenceria, dentro desse Itã, à família de Obaluayê. E aí nós temos essa outra figura, que é Oiá, também conhecido, muito conhecido aqui como Yansan, que tem papel importante por ser ela que ajuda no ritual de limpeza para trazer para o barracão de festas a esteira sobre a qual são colocadas as comidas. E aí, para ficar mais claro e a gente fechar esse tema inicial, o Olubagé é específico para o ritual, o Orixá Obaluayê, no sentido de prolongar a vida e trazer a saúde a todos os filhos e participantes do axé. No encerramento deste rito é oferecido no mínimo 9 iguarias da culinária afro-brasileira de comida ritual pertinente a vários orixás, simbolizando a vida sob uma folha chamada Ewe Yaká, que é a mamona, considerada textuosamente chamada de mamona assassina, que é altamente venenosa, simbolizando a morte. Bom, passado isso, nós vamos falar agora desse tema que eu acho bastante delicado, que também tem a ver com agosto, que vai acontecer, e eu acho delicado porque muita gente tem interpretado de maneira bastante equivocada, que é esse evento que vai acontecer no dia 13 de agosto, que é a marcha para Exu. E é claro que, por que desse tema, e é por isso desse tema aí. Você tem medo de Exu ou de Exu? E por que essas duas grafias? E depois vocês podem ver, se não me engano, tem um vídeo do Mário Filho, que é um babalorixá, que é de um terreiro muito interessante. Ele traz um vídeo muito interessante, uma explicação sobre a origem dessas confusões. Eu vou não aprofundar muito, porque o vídeo dele é bem mais explicativo do que eu, e tem mais propriedade para tratar desse assunto, mas a gente vai falar um pouco dessas duas figuras aqui, e que são importantes para a nossa vivência, o nosso conhecimento aqui. Deixa eu só fazer um acerto aqui nessa legenda, porque eu considero que a gente deve respeitar as figuras como elas realmente são, e aí a gente acertando, a gente respeita, porque afinal, uma das coisas que é importante a gente lembrar, nomes próprios a gente cuida com letra maiúscula. Então, o que que nós temos aqui também nesses dois temas, nesse tema em especial? Quando foi anunciada essa marcha, foi em meio a uma situação que a gente estava vivendo um tempo atrás, eu até ia fazer um programa sobre esse assunto, que a gente começou a ter nesse período flash mobs, gospel e flash mobs de matriz africana. Só não aqui rapidinho, porque afinal não tem necessidade de a gente ficar tão assim, então a gente pode falar um pouquinho mais próximo, depois eu volto ali a ficar desse jeito. Bom, e aí esses flash mobs,
realmente se tornaram uma coisa, no mínimo, curiosa. Eu acho que todo mundo que teve acesso, deve ter visto algo assim, deve lembrar. E a gente até comentou no último programa, que foi o Judas Pretas, elas falam, sobre uma diferença que há no tratamento de lidar com as pessoas, especialmente que não estão ligadas às nossas doutrinas. Geralmente, dentro do pessoal da raiz protestante, especialmente o que a gente chama de pentecostais ou neopentecostais, nós temos uma grande tentativa de fazer prosélitos, ou, se pudermos falar assim, prosélites, ou seja, de trazer conversões, promover conversões de pessoas a essas doutrinas. Porque, de qualquer forma, você tem um patamar essencial que você, para ser salvo, você tem que estar dentro da igreja. Nem todo mundo leva isso em conta, mas especialmente quando Lutero colocou a salvação pela fé como um dos patamares essenciais para a doutrina protestante, dentro da Reforma, isso acabou se tornando quase que um dogma inseparável em determinadas configurações. Independentemente de razões religiosas ou econômicas que embasem isso, as pessoas se colocam nessa disposição de fazer o maior número de convertidos possíveis e não importa a quantidade, melhor, a maneira como se vai ser isso. Todos os meios acabam sendo validados nesse sentido, pelo que a gente percebe. Posso estar equivocado no meu comentário, não podemos generalizar, porque temos doutrinas e doutrinas baseadas no cristianismo, temos maneiras e maneiras delicadas e diferenciadas por cada um, que pode colocar aí, mas não podemos negar que quando você tem diversos rádios, diversas televisões, você tem a persistência de pessoas em locais públicos, de promover cultos em praças, em qualquer local, isso não deixa de ser uma tentativa de converter as pessoas, às vezes de maneira até desesperada, porque afinal pressupõe-se que se você não está na própria igreja, você não está salvo. Isso é muito delicado e, ao mesmo tempo, acaba levando a excessos, quando a gente não leva em conta e não se respeita quem não quer ouvir essa palavra e não quer participar, congregar desse modo. E aí a gente estava tendo, por conta disso, este ano, pelo menos eu vi, flash mobs ou possivelmente algumas situações em que pessoas de matriz africana estavam fazendo, promovendo situações, não diria de embate, mas era uma forma de tentar se colocar, se posicionar. Digamos assim, se você está num ambiente em que você é obrigado, obrigada, obrigade a escutar a palavra de qualquer pessoa tentando te converter com base na Bíblia, mas você não aceita, você não faz parte desse meio. É importante que você se coloque e não aceite. Isso faz parte do meio democrático. E isso eu me lembro de ter vivenciado diversas vezes em transportes públicos. Muitas vezes as pessoas cansadas e com sono. Muitas pessoas querem, precisam escutar, porque elas realmente se encontram, às vezes, em situações muito delicadas e que encontram nas igrejas esse amparo. Mas isso não deveria obrigar quem não está com a menor disposição, que tem a sua visão já muito bem embasada em outras filosofias, em outras doutrinas, a escutarem o mesmo papo, a escutarem a mesma situação. Numa praça, num ambiente que você pode se deslocar, eu creio que seja passível, mas num ambiente em que você não tem para onde ir, você não tem para onde correr, você não tem como se locomover, até mesmo porque muitas vezes, especialmente quem vivencia o transporte público no Brasil, sabe que seja um lugar sentado, seja um lugar em pé, muitas vezes você não tem outra opção se não estar ali, mais do que um incômodo, um desrespeito à sua fé, que é diferente da de quem está falando. E muitas vezes as pessoas vão acompanhadas de outras que vão para o mesmo ambiente. E foi muito interessante em alguns ambientes em que começaram a haver pregações em ambientes como esse, inclusive em ônibus. Eu nunca tinha visto em ônibus, eu tinha visto em trem.
nunca tinha visto em ônibus. Uma pessoa se levantou e gritou, Laroyeixo, e outras pessoas fizeram o mesmo. Eu achei aquilo muito importante, muito interessante, porque é necessário que as pessoas, especialmente quem quer pregar, entenda e procure respeitar a fé alheia. Da mesma forma, como reagiríamos nós se nós começássemos a pregar de Exu ou pregássemos de qualquer outra doutrina? Como se sentiriam? Se se quer respeito, é preciso também respeitar esses espaços. Infelizmente, eu sei que o alcance desse vídeo vai ser muito pequeno, mas é importante também a gente entender isso. E numa reportagem da Fórum, curiosamente, quando eu comecei a pesquisar esse tema, até para procurar de que forma que esse evento foi divulgado na nossa imprensa, quando eu coloquei na Google, foi impressionante. Só vieram sites de matriz protestante. E aí eu vou simplesmente dizer uma coisa, não preciso nem dizer de que forma esse tema foi abordado, porque a gente não somente está falando de você estar lidando com uma doutrina que tem uma outra filosofia, uma outra base. Ela é basicamente tratada de maneira desrespeitosa, para não dizer mais claramente racista, porque o racismo não está em você falar que Exu é o demônio pura e simplesmente, está em você associar toda e qualquer coisa que tenha base na matriz africana como sendo algo demoníaco. Uma pausa. Para quem é uma pessoa ortodoxamente cristã, tem isso muito enraizado, tudo o que não é cristianismo é considerado do demônio. O problema é que no Brasil você tem até um tratamento respeitoso, não diria somente por essas religiões. Não vejo esses comentários com relação, por exemplo, nem ao judaísmo. Na verdade, tem muita reverência ao judaísmo nesse ponto, especialmente com relação a Israel, que a gente vê até de uma maneira estranha a maneira como eles saúdam Israel. Já houve uma explicação, mas de qualquer forma, Pedro Lima Vasconcelos já falou sobre isso de uma maneira muito interessante aí, em programas anteriores, às segundas-feiras. Você tem também uma questão bastante respeitosa. Eu me lembro que eu achei que quando a Glória Pérez trouxe aquela novela Caminho das Índias, você teria uma espécie de hinduísmofobia, e eu não vi isso em lugar nenhum, muito pelo contrário. E diga-se de passagem, Glória Pérez é evangélica, então ela trouxe essa questão da cultura hindu aqui de maneira bastante interessante para nós aqui, assim como trouxe também o Islã, e mesmo o Islã. Eu não vejo tanto desrespeito com relação a esses temas. Tudo bem que no caso do Islã, você há uma demonização, colocando como se fosse não exatamente como demônio, mas sendo algo por conta do que vem acontecendo, especialmente depois da queda do Império Otomano, que é você sentar em grupos radicais, assim como tem grupos radicais cristãos, mas você foca todo o Islã apenas nos grupos radicais, deixando de lado tudo de bom, inclusive que ela promoveu para o próprio cristianismo, pelo fato de ter vivenciado, dominado a Península Ibérica durante muitos anos e em nenhum momento ter desrespeitado, ter permitido o cristianismo de todas as famílias, de todas as pessoas crentes do cristianismo naquela região. Então a gente vê até digamos assim, uma não só falta de respeito, mas também, eu diria até de ingratidão por todos esses anos em que houve esse domínio e em nenhum momento, até onde eu saiba, salvo melhor informações mais apuradas, nenhuma forma de opressão que o Islã, àquela época, provocou às pessoas cristãs dentro dali da Península Ibérica. Mas voltando para a questão da marcha de Exu, ou marcha para Exu, na revista Fórum foi publicado o seguinte:
A organização de religiões de matriz africana e afro-brasileiras foi anunciada isso foi no final de semana, quando foi publicado isso lá no dia 24 de julho, foi anunciada para dia 13 de agosto a Marcha para Exu. De acordo com os organizadores, os participantes deverão vestir roupas pretas e vermelhas e também, como vocês viram aí, trazer 1 quilo de alimento não perecível. E em homenagem a entidades de religiões da África, como Candomblé e Umbanda, na verdade, que é uma confusão, porque são religiões brasileiras, mas que têm sua base africana, acontecerá na Avenida Paulista a partir do meio-dia, como vocês veem aí. E justamente esse tema, que inclusive essa marcha tem por tema Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, está sendo divulgado em vários portais de notícias. Mas nas religiões evangélicas a gente teve alguns representantes de maneira desrespeitosa. E na reportagem colocada que o Rafael Bittencourt, pastor e youtuber, afirmou que o próximo passo deverá ser a marcha para Lúcifer. E Caio Rangel, no site Fuxico Gospel, disse que a marcha para Exu era uma imitação da marcha para Jesus. Então, a gente teve reações desse tipo, aqui só falam de duas, mas o fato de estar em todos os sites que eu vi, realmente são coisas que realmente não vão trazer nada respeitoso, o que poderia ser a oportunidade não somente para essas pessoas de louvarem, melhor, louvarem não, mas de entender o que é o Exu, o que são os Exus, ter uma oportunidade um pouco maior de se aprofundar e de entender essas coisas, também é uma oportunidade de corrigir erros do passado, conforme a gente vai falar aqui hoje. E aí, para a gente ser mais exato, eu vou passar o slide, passar para um outro passo aí, para vocês entenderem. Eu vou tirar aqui a legenda para vocês verem aí a vestimenta de Exu Orixá. E é importante a gente entender essa diferença, porque há muita confusão e há muitos termos, e curiosamente a gente tem aqui no Brasil essa confluência desses dois termos. Então, o Exu Orixá é considerado orixá da comunicação e da linguagem, que atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades, entre outras atribuições. Ele é cultuado no continente africano pelo povo Iorubá, bem como em outros cultos afrodescendentes, como no candomblé baiano, no tambor de Minas maranhense, entre outros. E apesar do nome idêntico, ele não deve ser confundido com os Exus catiços, ou Exus de Umbanda, porque são cosmologias muito diferentes, conforme a gente vai tentar explicar aqui, de maneira muito simples, mas que não é fácil a gente lidar com isso. E ele recebe diversos nomes de acordo com a função que exerce. Então, ele é considerado Elegbara, conforme vocês podem depois procurar aí num dos verbetes que estão colocados aí. E secretismo com Vodum do povo Fon, também é chamado de Xubara ou Ibará. Tem outros também, que é o Alaqueto, Abo, Odará, Aguessan, Lalu, Igelu, aquele que rege o nascimento e o crescimento de tudo que existe, Ibarabô, Iangi, Baraquetô, guardião das porteiras, Lonã, guardião dos caminhos, Iná, reverenciado na cerimônia do Padê, que é uma cerimônia de origem influência afro-brasileira, na qual se oferece a Exu antes do início de qualquer cerimônia pública ou privada. E são oferecidos a Exu alimentos e bebidas votivas, na intenção de que não haja nenhuma perturbação com os trabalhos, por conta do próprio caráter de Exu, que é um orixá brincalhão, e, de certa forma, que agencia a boa vontade dos orixás que serão invocados nesse culto. E aí, de acordo com uma publicação do site Terra, e isso é uma das questões bastante delicadas, porque, inclusive, há um Itan em que há um embate entre Exu e Oxalá, um outro orixá, conforme vocês já podem procurar aí também. Exu teria sido a primeira divindade a ser criada pela poderosa matéria de Olodumare, ou Olorum, que aí também é uma confusão que as pessoas, e aí é uma coisa interessante, tem um babá
chamado Tom Oloré. Vocês podem procurar depois aí o canal dele, Historiando Axé, que traz informações muito interessantes também. E, é claro, não podemos negar, posso colocar aí depois aí também o vídeo da Adriana de Nanã falando de Exu também com melhor propriedade do que eu, que afinal, sacerdotes têm muito mais condições de tratar desses temas do que eu. Mas ele seria Olodumare o criador. Então, Olodumare e Olodum seriam equivalentes ao que no cristianismo, o que nós chamamos de Deus ou Yahvé, dependendo da filosofia que se siga. E, no caso, de acordo com esse texto, esse texto fala que teria sido o primeiro, mas a rigor você tem uma confusão aí com relação a quem teria sido o primeiro orixá criado por Olodumare. E aí a gente pode colocar como a questão bastante delicada o próprio Oxalá. Tem um Itã, inclusive, que os dois competem sobre, divergem, na verdade, sobre quem teria sido o primeiro orixá criado, e esse é um dos pontos de confusão. E, na verdade, a gente não pode esquecer que estamos discutindo Itãs. Itãs são mitos, são lendas. Esse é um dos pontos também bastante delicados. Eles ajudam a explicar algumas características, mas a gente deve lembrar sempre que são mitos, não são histórias por escrito para a gente ficar debatendo de maneira a, por exemplo, criar confusões e criar divergências a ponto de as pessoas não se sentarem mais à mesa e criarem outras doutrinas, como, por exemplo, acaba acontecendo dentro do ambiente do cristão. E, assim, de acordo com o texto aqui do Terra, ele faz ligação entre Olodumare e os seres humanos, atuando como mensageiro intermediário e recebendo e participando do princípio de tudo que vier a existir. Até um ditado, aliás, o nome do texto Exu é do mal, mitos e verdades sobre esta entidade. Sem Exu não se faz nada. Por toda essa importância, Exu é o orixá que recebe as oferendas em primeiro lugar pelos adeptos do candomblé. E aí sempre essa pergunta, Exu é do mal? E aí coloca o seguinte: as principais características de Exu são similares às humanas, devido aos elementos em comum na criação de ambos, e é por isso que Exu é visto como o orixá, o mais humano dos orixás. E, segundo quem deu esse depoimento, de acordo com as ideias de base do cristianismo, tudo aquilo que não esteja relacionado com Deus é consequentemente do diabo. E por ser o orixá mais próximo dos humanos, ele carrega arquétipos semelhantes aos nossos. Ele coloca o seguinte: se Exu é o diabo, todos nós também somos, pois ele carrega nossos traços, sendo o orixá mais humano do Orum, e é onde habitam os orixás. Aquele que, por vibrar uma frequência de energia mais baixa, está ao nosso lado a todo instante. E ele coloca também que Exu representa a rua, a bebida, as festas e a sexualidade. Lembrando que a gente fala muito em questão da sensualidade, mas não podemos esquecer que também a procriação, né, pessoal? Então, a respeito também, quando falar de Exu. Então, o Exu é aquele que damos a primeira dose de bebida, ou a famosa dose para o santo, aquele que vai apontar onde você está errando e te ajudar a enxergar caminhos. Se você está vibrando no bem, ele te ajudará no bem. Se somos o mal, Exu age na nossa semelhança. Então, esse ponto é importante para a gente entender que muita coisa vai depender da forma como nós lidamos conosco mesmo. Então, você requer esse autoconhecimento. E pouca gente sabe que essa divisão maniqueísta de bem e mal tem muita base no zoroastrismo. E por que é importante tratar disso também? E aí eu pego a base daquele que você já deve ter ouvido falar diversas vezes aqui na minha boca, de Oswaldo Luiz Ribeiro, do canal A Tenda do Necromante, aqui também no YouTube, em que em diversas passagens ele coloca dessas tradições que são também parte do cristianismo, do judaísmo. Do judaísmo já não saberia dizer, mas do cristianismo a gente tem esse maniqueísmo muito forte. E isso é importante para a gente entender e colocar uma coisa na nossa cabeça. Não existe doutrina pura. É quase um nazismo, se for falar um negócio desse, achar que essa doutrina é pura. Não é. Todas elas são fruto de diversas outras tradições e que foram sincretizadas ali de alguma forma ou de outra. Se você
segue puramente o cristianismo na Bíblia, você vai encontrar diversas tradições ali na própria Bíblia. Então, tenhamos mais cuidado na hora de achar que você está seguindo puramente uma tradição. Você está seguindo, independentemente disso, alguma coisa que foi sincretizada e colocada como sagrada para você. Então, muito cuidado na hora de colocar isso. E isso vale também para as pessoas adeptas da doutrina espírita de Allan Kardec. Porque, como ela tem base cristã, ela também tem base sincrética. E o movimento capitaneado pela Federação Espírita Brasileira é mais sincrético ainda, quando você coloca água fluidificada e passes, coisas que em Kardec não existem. Então, é importante termos esse cuidado, que o sincretismo é muito mais profundo do que nós imaginamos. É muito mais profundo do que nós conhecemos, e quem conhece deveria transmitir isso no faz. Então, se isso choca algumas pessoas, peço desculpas, peço perdão, mas estamos falando de coisas que realmente deveriam estar na base de todo mundo. É importante a gente ter esse cuidado para a gente se respeitar, nos respeitarmos e também não sermos fanáticos, independentemente de doutrina que nós sigamos. E por isso é importante a gente conhecer cada doutrina, porque estamos falando de tradições que, a rigor, para que sejam boas, elas têm que estar sempre pensando no bem nosso e de todo mundo ao nosso redor. E aí no texto ainda coloca o seguinte: quando incorpora um iniciado, Exu dança de uma forma provocadora e sensual, segurando um ogó, que é esse bastão que vocês estão vendo aí, que contém cabaças e que representa o sexo masculino. E foi por causa desse comportamento sensual e desses símbolos que Exu foi confundido com o diabo da religião cristã. A gente vai falar que é um pouco mais profunda essa situação. Pelos antigos, gerando um medo em muitas pessoas. No entanto, ele não é uma entidade negativa. Esse é um dos pontos muito interessantes. E só para vocês terem uma ideia, ele está ligado a Santo Antônio aqui no Brasil. Tanto que nós tivemos o 7 de julho como dia de Exu, por causa do simbolismo do 7, já que muitos Exus na Umbanda têm essa visão, essa coisa do 7, que é muito forte nessa matriz, como também dia 13 de junho, por conta de Santo Antônio, que há esse sincretismo que foi colocado aqui quando o povo veio de África para cá. Veio não, foi arrastado, foi sequestrado e obrigado a vir para cá. Bom, outras coisas são colocadas no verbete que nasce na nação Angola, isso recebeu o nome de Alovajá ou Pambo Nijá. E no candomblé Jeje, que é uma outra vertente do candomblé, é chamado de Lebá. E os filhos desse orixá são pessoas que possuem personalidades e caráter ambíguos, não obedecendo a conceitos que a sociedade aceita como normais. São vistos como brincalhões, animados, espertos, de pensamento ágil. E às vezes se tornam insolentes e desrespeitosos, porque não ligam para as convenções sociais. Então, o dia dele é segunda-feira, então temos várias coisas, os símbolos são vermelho e preto, tem coisas que são muito fortes. Na África, como no Brasil, o Exu exerce essas funções de mensageiro intermediário entre seres humanos e as divindades, associado com as encruzilhadas. Daí uma das coisas que a gente acaba também fazendo uma conexão com as entidades. E também se entende Exu como orixá da ordem, do equilíbrio, da organização e da disciplina. Olha que interessante, gente. Possuindo forte relação com o orixá Orunmilá, que é o orixá que ajuda a ver, a enxergar as coisas no jogo de búzios e tudo mais. E também teria recebido de Olodumare a função de ser guardião do axé, ou seja, dessa força, dessa energia, podemos dizer, deve ter outras questões mais profundas para poder definir axé, mas que é importante para a gente entender que é uma das bases que nós temos dentro das religiões de matriz africana.
E outra coisa que é interessante, que no continente africano, ele também não é compreendido nem pontuado como orixá maligno, e sim como neutro, como o próprio axé. Lembrando que ele pode levar para o bem ou para o mal, da maneira como a gente lida conosco mesmo e lida com todas as situações. E o que é interessante é que a gente não pode esquecer que, como os livros foram levados para diversos lugares aqui do nossa América, então nós temos aqui, vamos ressaltar aqui, por exemplo, o que acontece em Cuba. E esse daí que vocês estão vendo é o assentamento do equivalente a isso lá, que é o Elebará, o Eleguá, uma das deidades do panteão iorubá, na santeria, que é uma ramificação africana lá em Cuba, ele é sincretizado com Santorinho de Atocha. Posso estar, meu espanhol é péssimo, não quero nem que eu repita, por favor, tá? Mas você tem aí essa figura, seria sincretizada com Exu, e também o próprio Santo Antônio de Pádua. Então, só para vocês terem uma ideia da diversidade que nós temos aí em Cuba, também ligado ao catolicismo. E aí, outra coisa que é importante, que seria lá, é considerada como o porteiro de todos os caminhos da montanha e da savana. E é o primeiro dos 4 guerreiros que, na concepção da santeria cubana, nós temos aí Ogum, acho que eu coloquei errado aqui. Não, é isso mesmo. Oxum, que seria também outro guerreiro, ou guerreira, e Oxóssi. Na santeria cubana, nós temos essa concepção aí, desses 4 orixás como sendo orixás guerreiros. E aí, continuando, nós temos também, dentro dessa visão da santeria, 201 caminhos, sendo cores vermelho e preto também, os números 3 e 7. É o comunicador, e Fá, que é o jogo de búzios específico. Então, nós temos os búzios para orixás, que são 16, ou são 17, se não me engano, e 4 para Exu. Então, Exu trabalha com 4 búzios e está presente no início da vida e também na hora da morte. E outra coisa que o pessoal não sabe também é que uma linha também africana que existe é o Vodou no Haiti. E lá no Haiti, Exu é sincretizado com essa figura aí, que é chamada de Papalebá e Petro. Um outro nome que é dado aqui, Maître Carrefour. Tem nada a ver, graças a Deus, com esse mercado. Que é chamado de dono da encruzilhada. Ele seria o intermediário entre os Ioás e a humanidade. Creio eu que os Ioás seriam equivalentes a orixás. Ele está em uma encruzilhada espiritual que dá ou nega permissão para falar com os espíritos da Iné. E acredita-se que fale todos os idiomas humanos. Ele é sempre o primeiro e o último espírito invocado em qualquer cerimônia do vodú haitiano. Na República Dominicana é cultuado como o vodú Lebá. Deixa eu ver aqui se eu tenho ou separei essa figura aqui, que às vezes eu não encontrei. Realmente eu não encontrei a figura do Lebá. Aí podemos voltar para a figura de Exu. E a gente tem também aí, como o próprio Exu é cultuado como Exu em Trinidad e Tobago. E aí tem aquelas coisas que a gente já comentou. Ele também é chamado de Olojá, o Senhor do Mercado. E aí lembrando que nas comunidades tradicionais de matrizes africanas é possível ouvir com muita regularidade que tudo no candomblé, como no mundo, é uma troca ou circulação. A figura do mercado, ao menos para as culturas iorubás, tem um lugar interessante para pensar essa questão. É no mercado, ou no Ojá, possivelmente denominado mercado Ojá, onde circulamos o que temos ou produzimos, para receber outras coisas em troca, já que o trabalho para produzir qualquer coisa não pode ser restituído.
mas compensado com aquilo que eu não tenho, onde o que eu produzi adquire valor para a troca. O Lojá, título dado em muitos candomblés ao Exu, senhor do mercado, é a divindade responsável pela circulação desses elementos, que além de compensar um trabalho pelo outro, pode também fazer que esse movimento de compensação crie laços de sociabilidade. E aí é que o mercado iorubá se distingue do mercado capitalista, enquanto este é um lugar de acumulação que muitas vezes passa pela expropriação e pela exploração. E é algo que a gente não pode esquecer. Então, por isso que não tem como ser capitalista, tem que ser de esquerda mesmo. Continuando. Os primeiros, ou seja, a questão desse mercado urubá, já são responsáveis por criar laços de responsabilidade pelo trabalho das outras pessoas que produzem e produzirão aquilo que eu preciso, mas não sou capaz de produzir em um determinado momento. E aí a gente chega num ponto muito importante, não somente do verbejo, mas é importante para a gente colocar: a demonização de Exu. Isso nós devemos, perdão, se de repente pode ser colocado, mas eu vou colocar, nós devemos a esse Senhor. Esse Senhor, nós vamos falar já já sobre ele. Na época da colonização europeia, no século XVI, Exu foi sincretizado erroneamente com o diabo cristão pelos colonizadores devido ao seu estilo reverente, brincalhão e a forma como é representado no culto africano. Por ser provocador, às vezes indecente, astucioso e sensual, é comumente confundido com a figura de Satanás. E esse equívoco, de acordo com a construção teológica iorubá, não está em oposição com Deus, muito menos é considerado uma personificação do mal. E é importante que a gente ache essa visão, porque as bases são diferentes. Não dá para enxergar Exu com olhos cristãos. E aí é o grande equívoco desse senhor. Desde a época das primeiras traduções inglesas de palavras iorubá, em meados do século XIX, Exu foi traduzido como diabo, ou Satã. E o primeiro exemplo conhecido disso veio do Vocabulary of the Yoruba, ou seja, uma livre tradução, vocabulário de Yorubá, de Samuel Ajave Poulter, onde suas entradas, os seus verbetes, todas as vezes que eu queria colocar Satanás ou diabo, ele colocava Exu. E, curiosamente, esse senhor, ele foi um bispo da igreja anglicana, então não foi católico, mas a base da Bíblia acabou se espalhando com essa tradução. Ele viveu entre 1809, nascido numa cidade chamada Oshogun, e morreu em Lagos, em 1891. Ele foi considerado abolicionista, foi o primeiro bispo anglicano negro, enfim, e tem toda uma característica, uma história muito interessante que vou contar rapidinho aqui para vocês. Diz ele que um adivinho teria previsto que ele não se dedicaria aos orixás, e se devotaria ao Deus do céu, que no panteão iorubá é chamado de Olorum também. Perto de 13 anos de idade, sua cidade foi invadida por caçadores de escravos, possivelmente compostas por fulas iorubás de Oió, segundo aqui consta no verbete, convertidos ao Islã, numa cena que lhe marcou a memória pela brutalidade e crueldade praticadas. Casas incendiadas, perseguição, captura e condução das pessoas por correntes presas ao pescoço. Os incapazes de seguir viagem sumariamente abatidos e o desespero aumentava com a separação das famílias. Pois é, a gente lembra do século XV, século XVI, mas isso foi século XIX. Depois disso, ele foi comercializado por 6 vezes, e até ser entregue a comerciantes portugueses que faziam o tráfico transatlântico. Esta embarcação foi interceptada em abril de 1822 por navios britânicos e, junto com outras dezenas de escravos, eles foram levados, e ele próprio estava junto, para Serra Leoa. Todos eles desorientados por terem sido deslocados da região
nativa da África Central para a Serra Leoa. A captura se deu ainda na costa nigeriana, mas ao invés de serem devolvidos a Lagos, foram conduzidos a uma cidade chamada Freetown. Curiosamente, se chama, uma livre tradução, Cidade da Liberdade, ou Cidade Livre. E o navio continha 187 escravos, além do próprio Adjavi. E enquanto eles foram libertos, o capitão e o marinheiro foram presos. Ele, jovem, recebeu o batismo em 1825 por um reverendo chamado John Rayhan, da Sociedade Missionária Anglicana, e a partir daí ele adotou o nome inglês de Samuel. Não temos registro aqui do nome original dele, como, por exemplo, o Nelson Mandela tinha um nome da nação que ele nasceu também. Em lembrança, no caso aí, ele colocou Samuel em lembrança a um eminente clérigo da Igreja Anglicana. Ele recebeu uma educação que lhe preparou para falar o idioma inglês, além de aulas de carpintaria, tecelagem, técnicas agrícolas, e mais tarde veio se tornar inspetor de alunos, função que lhe deu algum rendimento inicial. No ano seguinte, ele foi a Londres para continuar seus estudos na Igreja de Santa Maria, em Iniston. Mas um fato novo fez voltar a Serra Leoa, também no ano seguinte, ou seja, 1827, para fundar o Furah Bay College, e enviado ali para estudar, sendo o primeiro aluno matriculado. A partir de então, foi nomeado para trabalhar como mestre-escola em novas aldeias criadas para receber os libertados nos navios negreiros. E numa expedição do Níger, em 1841, Níger aí, esperamos que passe logo esse problema militar que está acontecendo lá, um problema governamental delicado, mostrou sua competência como intérprete e foi então levado à Inglaterra para concluir estudos e se ordenar. Ele se ordenou como membro reverendo da Igreja Anglicana em 1843 pelo bispo de Londres, à época Charles James Blomfield, sendo o primeiro africano a receber esta ordem. E ao fim deste mesmo ano, ele retornou para a África e inaugurou uma missão em Abeokuta, junto ao missionário inglês Henry Townsend, a 3 de dezembro, e pronunciou em inglês seu primeiro sermão, isso em 1843. E essa missão no Níger contava com dezenas de ex-escravos libertos, treinados em carpintaria e construção, que também atuavam como professores para a defesa desta empreitada. E ele viajou à Inglaterra em 1851 e ali visitou os principais políticos e foi recebido pela Rainha Vitória. Causou uma grande impressão por sua intelectualidade, o que demonstrava aos ingleses o sucesso das suas missões. Apesar da oposição do clérigo britânico, Al-Javi sagrou-se o primeiro bispo negro em 1864, mesmo ano em que concluiu seu doutorado pela Universidade de Oxford. Foi assim o primeiro bispo negro nomeado bispo dos países da África Ocidental, além dos domínios da rainha, um marco pioneiro de seu episcopado, e foi a abertura de uma nova linha de diálogo considerado cristão-muçulmano na África. Mais tarde, em 1880, por questões morais, econômicas e raciais, fizeram com que sua missão com membros africanos fosse cada vez mais esvaziada, sendo substituída por missionários europeus, logicamente, brancos. E esse reverendo, que nós já havíamos comentado, Rayhan, que havia batizado o próprio Cowter, serviria de grande... Você compreendeu, na verdade, que o Cowter, que é esse senhor que está aí, poderia ser uma importante ligação com os falantes de Yorubá, a língua que não tinha grande importância anteriormente. E a preocupação dos missionários era de ensinar o inglês. Mas Rayhan tinha notado que, assim como tinha acontecido a ele próprio, ou seja, o Crowther, o resgate de escravos havia aumentado tremendamente a população de falantes de Yorubá, tornando-se uma das línguas principais em Serra Leoa. Entre 1828 e 1830, quando ele cursava a faculdade, o reverendo Rayhan publicou 3 livros sobre o Yorubá, e com a sua colaboração efetiva,
já que Rajavi também falava Yorubá, consta que também colaborou com a pioneira nos estudos das línguas africanas, uma quaker chamada Hannah Kilham. Não temos dados profundos sobre ela. Muitos dos escravos libertos haviam feito o caminho de volta para a chamada Yorubalândia, onde se fixaram sem, contudo, perderem os vínculos realizados em Freetown e com o cristianismo. E também um outro fator que teve importância nessa época foi a expedição investigativa de um outro senhor chamado Sir Thomas Fowell Buxton, em 1841, ao Níger, de caráter humanitário, que a gente havia comentado aqui, e que tinha por objetivo estabelecer formas para para estabelecer o fim do comércio escravista na África. Para isso é necessário intérpretes, e um deles foi o próprio Crowther, na verdade. E nesse mesmo ano, aliás, no ano de sua ordenação, em 1843, ele publicou o Yoruba Vocabulary, vocabulário Yorubá, que contém um ensaio sobre a estrutura gramatical do idioma, um fruto de sua expedição nigeriana. E após a publicação desse vocabulário, ele traduziu ao Yorubá livro de preces anglicano, o Book of Common Prayer, ou seja, o livro de um reverendo, ou um preceiro, vamos dizer assim, comum. Após novas expedições britânicas na Nigéria, em 1854 e até 1857, ele produziu uma cartilha em Ibo, publicada em 1857, e outra para a língua no pé, em 1860. Idiomas que 4 anos depois mereceu de uma publicação de uma gramática completa com o vocabulário. Ele passou a anotar palavras e expressões idiomáticas, especialmente aquelas que ouvia junto aos mais velhos, nas discussões que travava com muçulmanos e praticantes da tradicional religião Yorubá. E aí, lembrando que, nesse caso, não estamos falando da religião tradicional Yorubá como compreendemos aqui no Brasil. Estamos falando daquilo que acontecia na África nessa época. E após 11 anos reunindo suas observações e manuscritos das traduções e tudo mais, ele acabou perdendo todo esse material em 1862. E durante todo este tempo, trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma Yorubá, chamada de Bíbélì Mímá, trabalho que, ao final, coordenou até ser finalmente publicado em meados de 1880. E o resultado disso é o seguinte: dicionários subsequentes ao longo dos anos seguiram o mesmo exemplo, associando Exu ao diabo, e permeando a cultura popular e as sociedades iorubá também. Ultimamente, muitas campanhas online, e não somente online, mas outras também físicas, foram criadas para protestar contra isso, e muitos ativistas trabalharam para corrigi-lo. Também houve um grande número de trabalhos acadêmicos examinando o erro de tradução. Eu não diria que foi um erro, né? Foi uma coisa proposital. Mas, continuando. A tradução no Google Tradutor assumiu os mesmos erros de tradução anteriores. Isso levou a uma série de campanhas online, até que em 2016, quando um linguista e escritor nigeriano, Kola Tobusan, então funcionário do Google, mudou pela primeira vez as conotações menos depreciativas. Quando as alterações foram revertidas, ele as alterou novamente em 2019. E a tradução de Exu passou a ser Exu mesmo, enquanto diabo e Satã passaram a ser outras que são equivalentes. Diabo é Lissi e Satã, Satani, respectivamente. E aí temos um dado muito interessante aqui no verbete. Temos um programa já longo aqui, temos muita coisa para falar ainda, que é o seguinte: sobre Exu e suas atribuições mais conhecidas, isso aqui é uma fala de uma pessoa que tratou disso profundamente, colocou o seguinte: além de suas atribuições mais conhecidas, empenhamos-nos em uma de suas mais complexas e poderosas qualidades, como de guardião do axé, que, recebendo a réplica de sua força neutra de Olodumare, coloca à disposição de todos, seja para os homens ou para os orixás, confirmando que Exu de mal nada tem, mas ao contrário, apenas age com justiça. Suas ações para com os seres humanos são altamente benéficas, auxiliadoras e produtivas, e para aqueles que fazem uso adequado de seu livre-arbítrio, que com retidão se portam de maneira condigna
para os princípios e padrões morais e religiosos, seja em relação a si mesmo, seja em relação ao meio ambiente em que vive. Recordando uma frase citada, isto acontece porque algumas pessoas erroneamente possuem a convicção de que Exu é o opositor Satanás, e que, além disso, o que faz com que os sacerdotes sejam bons ou maus. Não é o simples fato de administrar o axé, e sim a forma com que deliberadamente usam este axé. Podemos dizer que isto é uma questão humana de caráter, e nada tem a ver com o poder divino do axé. O que podemos dizer de Exu, que recebeu e administra do próprio axé de Olodumare? Exu é igualmente neutro, como o próprio axé é neutro, por isso é o guardião do axé. Como Odará recebe, Erebará faz acontecer, e como Orixé conduz o retorno. Tudo isso é Exu, Olodumare, assim determinou. Isso está no texto, tem aqui nesse verbete. Será ele tão terrível e tão mau quanto querem que fazer dele? Como ele pode ser tão temível, se é tão neutro como o axé? Perdão, gente. Acabei esquecendo de mudar aqui. Bom, mas como a gente pode dizer que é tão terrível e tão neutro como o axé? Quando narramos no Odu, que é uma questão de Odu, Yori, o Furi, vimos que simplesmente Exu cumpriu seus desígnios de forma imparcial. As explicações aqui realizadas efetivamente enalteceram Exu, porém cabe tecer algumas considerações sobre a absurda questão, mesmo por sincretismo, de que o Exu seja o diabo das religiões cristãs e ou um mal absoluto tratado pelas religiões ocidentais, que diferem totalmente dos conceitos de religiões orixás ou orixalismo, praticada na Irobralândia e nas descendentes da diáspora. É importante que a gente tenha isso em conta, porque não podemos confundir e achar que tudo é a mesma coisa. Não é. Gente, o programa ficou longo, ainda temos muito o que falar, pois temos falado dos Exus catiços, os Exus entidades. Então, eu vou dar uma parada aqui e vou continuar na próxima semana. Agradecemos a presença de todo mundo. E vamos sempre, se possível, no teu respeito. Eu sei que muitas vezes a gente acaba se excedendo quando a gente tem as nossas convicções ali bastante atingidas, mas é importante que a gente leve em conta que nós estamos muito além de tudo isso. É importante que a gente tenha em mente que a nossa vida vai muito além desse patamar. Por isso, agradecemos a audiência, agradecemos a presença de todo mundo. Lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, o canal de Espiritualidade Plural. Nós temos aqui a nossa programação e quem puder também, além de deixar seus likes, as suas compartilhamentos e tudo mais, se puder também colaborar financeiramente. Nós temos diversos outros programas, diversas outras questões, lembrando da nossa querida Yalorixá Diana de Nanã, que toda quinta-feira traz aqui lições do Candomblé Quetu para todos que quiserem aprender e conhecer um pouco mais dessa doutrina, da qual eu sou adepto no momento também. Então, gente, fique à vontade, agradecemos a presença de todo mundo. O próximo programa a gente vai falar dos Exus e entidades, e queria que seja um programa um pouco mais rápido, com outras características, conforme a gente já falou aqui. E no mais, agradecemos a presença de todo mundo, deixando a todo mundo um forte abraço e um beijo enorme para todo mundo aqui. Paz e bem, e até breve. Tchau, tchau.